Boa noite, galerinha. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Cláudia já entrou, tinha que ser ela. Mércia, Rosiane, sejam todos bem-vindos. João Carlos, olha que coisa boa, muita gente entrando. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Estamos começando mais uma temporada do Dando Entrevista. E como eu tô feliz, gente. Quarta temporada, nós que começamos lá no mês de março. E eu comecei sem muita pretensão, mas com um sonho muito grande, um sonho de uma jornalista, de querer falar de jornalismo, de querer trazer o jornalismo para você que acompanha de casa e de convidar pessoas tão especiais que eu admirava, que eu tomo como referência no meu trabalho, né? Que eu já assistia, que eu já via da minha casa, que eu avaliava as reportagens, não para imitar, mas para aprender. Então, eu estou muito feliz porque quarta temporada e eu consegui entrevistar tanta gente boa que eu nunca imaginei na vida que eu ia conseguir. E esse que eu vou entrevistar hoje é talvez um dos mais especiais porque nós nos tornamos amigos. Um amigo muito especial, já era uma referência para mim, profissional, e conhecê-lo pessoalmente, essa simpatia de pessoa, esse profissionalismo, para mim, eu estou muito feliz de que ele esteja aqui de novo pela terceira vez. Então, eu vou chamar Dionísio Freitas, jornalista da TV Record Brasília, para conversar com a gente sobre jornalismo. Você já pode ir mandando o seu comentário, a sua pergunta para o Dionísio. Olá! Seja bem-vindo! Bem, gente? Boa noite. Aí, agora eu estou te ouvindo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Estava falando aqui que eu estou muito feliz de ter você aqui na estreia dessa quarta temporada, porque você já é de casa, né? Teve na primeira, até anotei aqui, foi dia 1º de junho, convidei sem nem saber se ele ia aceitar, mas aceitou, no mesmo dia que eu mandei, ele aceitou. Na segunda temporada nós fizemos um especial, gente, eu tive que fazer um especial para esse homem, porque todo mundo adorou a primeira live, e eu tive que fazer um especial para ele, prosa e canção. Estava lá em Goiânia, cobrindo o caso Lázaro, e com essa simpatia, com essa disposição de me ajudar, e de ajudar todos os amigos e todo mundo, e falar com o público que acompanha ele. Fez a live na correria, e hoje, na abertura da quarta temporada, então eu estou muito feliz, viu, meu amigo? Seja mais uma vez muito bem-vindo, a casa é sua. Ô, minha amiga, muito obrigado. E é sempre um prazer poder conversar com quem está do outro lado, falar um pouco mais sobre o jornalismo, que eu acho que é a paixão da minha vida, é ser jornalista, é estar jornalista, é poder ser jornalista, com todas as suas nuances. Então é sempre um prazer estar com vocês. Você sabe que eu gosto. Você sabe que eu adoro conversar. Com certeza. Eu estava falando também sobre o amor pelo jornalismo e pela admiração que eu sinto por todos esses que passaram aqui pelo Dando Entrevista, e não é diferente com você. E nós vamos já começar falando sobre trabalho. A gente quer que você faça assim, uma atualização. Você teve a última vez aqui dia 29 de junho. Estava cobrindo o caso Lázaro. Foi dia 29 de junho. Você estava lá em Goiânia. E aí a gente quer saber como é que anda a vida do Dionísio Freitas. Eu não estou te ouvindo. Não está saindo áudio. Não está saindo áudio? Agora saiu. Agora saiu. Então vamos lá. Agora saiu. O áudio sumir, vocês me avisem, tá? Então tá. A gente continua na batalha, continua trabalhando, continua fazendo. Eu continuo fazendo minhas reportagens de rua, tenho o prazer e agradeço sempre, vou sempre agradecer a casa onde eu trabalho, a Record TV Brasília, a Record TV, por me dar a oportunidade de continuar sendo apresentador, de continuar sendo repórter, de me dar a possibilidade de fazer matérias tanto para o local quanto para o nacional. Então, minha atualização é essa. Eu continuo acreditando que o jornalismo é minha paixão, é minha vida, e é o que eu gosto de fazer. E, graças a Deus, eu tenho pessoas que me apoiam. Meus chefes, a empresa onde eu trabalho, minha família, vocês, meus amigos. Então, é isso. Estamos na batalha. Ontem saiu o decreto aí da flexibilização das máscaras. Eu queria que você falasse como é que foi fazer seu primeiro link ao vivo sem aquela máscara de sufocando. É claro para vocês uma coisa, a gente tem feito os links sem máscara, mas a gente tem se preocupado em estar em locais distantes. Eu tenho sempre feito isso. E mesmo com o decreto, só o repórter fica sem máscara. O restante da equipe continua com máscara para a gente
que a gente possa manter o controle. E é muito engraçado, porque eu vou te ser sincero, tem hora que eu esqueço que eu tô de máscara, aí vou entrar no link, eita, tô de máscara, aí tira a máscara. A gente já acostumou, virou meio que um acessório. É meio que um óculos, você coloca a máscara e vive o dia. É libertador você poder voltar a se expressar sem máscara, poder sorrir com a boca, sabe? Não só mais se expressar, nós ganhamos uma evolução. Eu digo assim, a gente evoluiu graças a essa pandemia no sorrir com os olhos, no se expressar com os olhos. E agora somar tudo isso é algo muito diferente. É legal, é gostoso. Agora ainda é estranho para mim, ainda estou meio que me adaptando de novo. Não é tão difícil, porque todas as vezes que eu apresentei durante esse período, eu apresentei sem máscara. Sim. Então existe isso a meu favor já. Eu acho que é mais estranho para quem foi sempre de rua, repórter de rua, e passou esse tempo integral de máscara. Então, para mim, não existe essa diferença tão discrepante. Mas que é estranho você tá na rua e de repente você se vê sem máscara. É meio esquisito. Se bem que a gente já está se acostumando, né? A gente está indo no restaurante, a gente já consegue tirar no restaurante, fazer um lanche, tirar a máscara ali junto dos seus amigos para comer algo. Então, já existe esse início de cultura. Mas nós, jornalistas, podermos voltar a falar, ter essa licença de poder voltar sem máscara e se expressar completamente, é uma sensação indescritível. É porque a gente conta histórias, né? Então, enquanto você está contando uma história, você tem expressão, seu rosto tem expressão. E com a máscara, não tem como você sentir o que o repórter está falando, né? E é engraçado porque até para quem assiste é estranho, né? É diferente ver, a gente leva um choque, né? Olha a cara dele de novo, a cara daquela repórter de novo, né? A gente tem que aprender a se reconhecer sem a máscara, né? Bacana. Gente, eu quero receber todo mundo que está aqui. Tem muita gente, eu não vou poder ler todos os nomes, mas aqui a Célia Dionísio, cara bacana, soube que adora filme de terror. É verdade. Contou na última live, então ela estava na última live. E a nossa amiga Clau tem visto que eu tenho dado umas dicas muito legais para ela de filmes de terror e séries de terror também, que eu adoro. Que horror. Porque como jornalista, eu gosto de analisar. Eu faço uma crítica em cima dos filmes. E eu gosto de filmes de terror porque eles ou eles seguem um script que você já conhece, aquele roteiro do que vai acontecer, ou eles são completamente diferentes daquilo que a gente espera e você realmente se assusta. Vou ser sincero que raramente eu me assusto nesses filmes, mas aí eu acho divertido. Em vez de achar filme de terror e me assustar, eu dou gargalhada. A Cláudia viu isso. Mandar um cheiro para minha amiga Jéssica Nascimento, meu amigo Edson Gregório, que estão aí na live também, meus amigos de coração. Um é um irmão e a outra é uma amicíssima que Deus me deu, tá? E fico muito feliz em ter eles por perto. Sejam todos bem-vindos. Gente, à medida que a gente for passando a live, eu vou tentando ler os comentários, mas pode mandar, tá? Li aqui agora o da Célia, deixa eu ver aqui, deixa eu ler mais um aqui. A Cláudia tá até falando de uma chamada Missa da Meia-Noite, que passa, eu acho que é na Netflix. É uma série boa. Eu já vi. Essa eu comecei, mas eu não sei se eu vou conseguir terminar. Ela entra por assuntos que normalmente são debatidos. É mais suspense, né? Ela é um suspense, mas vai virando terror até o final da série. É legal. Eu já não vou terminar de assistir. A Tatiana tá falando. Você já tirou minha vontade de terminar de assistir. É bem clichê. A Tatiana tá falando aqui, repórter do futuro moderno. Adoro. Oh, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Vamos entrar no assunto da live, porque tem muito assunto para o Dionísio falar com a gente. E eu já vou entrar na minha pauta. Dionísio, hoje eu te convidei para a gente falar sobre jornalismo na essência. Nas outras a gente falou sobre a sua vida, fofocamos. Tem muita perguntinha ainda sobre a sua vida, mas depois. Eu quero pegar a sua experiência ao máximo para a gente debater sobre algumas questões sobre o jornalismo, essa mudança tecnológica que o jornalismo raiz sofreu. E alguns jornalistas, eu já tive a honra de entrevistar jornalistas tradicionais, mais antigos, que não são muito adeptos ao digital ainda, que são meio resistentes, que estão tentando aprender. Outros já se adaptaram, não tem outro jeito, é o futuro do jornalismo.
quero a sua experiência. Primeiro, o que é jornalismo raiz para você e para quem está aí na live e não sabe, nunca ouviu falar em jornalismo raiz? Eu vou usar algo que eu tenho usado ultimamente para tentar traduzir isso. Jornalismo raiz é você saber que notícia você quer dar. É se preocupar em manter o lead, o que, onde, como, quando e porquê. E se preocupar em trazer para quem está do outro lado todos os lados da informação. Nunca cair qual seria a palavra? Não cair na sedução da facilidade, sabe? Sim. Porque é muito fácil você receber uma notícia pré-pronta, ela chega praticamente feita na sua mão e a partir dali você só desenvolve aquilo. Eu acho que isso não é jornalismo, tá? Eu acho que jornalismo é qual é o ponto inicial das perguntas e quem está envolvido nisso tudo. E a partir daí a gente cresceu o diálogo. Para mim, jornalismo é isso. Então, ser jornalista raiz é se manter inquieto em relação às realidades do mundo hoje e não aceitar apenas um lado da informação. Sempre correr atrás de muitas fontes, de muitas possibilidades e demonstrar isso para quem está do outro lado, para que a pessoa, através da carga cultural que ela tem e da visão de mundo que ela tenha, ela absorva a realidade e possa ter a sua tendência de julgamento, de entendimento a partir de então. Então, jornalismo raiz para mim é isso. Mas tem também a métrica do jornalismo raiz se manter com um caderninho na mão, uma caneta. Isso, para mim, eu acho que infelizmente, está virando coisa de passado, de historinha da carochinha. Porque... Eu ainda ando com o caderno e a caneta na mão, viu, Dionísio Freitas? Não vou contar aqui assim, eu já sei. Eu adoro uma caneta e um caderno. Não vou mentir que são meus companheiros ainda, mas eu acho que comunicação, o querer comunicar, ele hoje está atrelado ao querer ser tecnológico. Não vai ter como fugir disso tudo. A gente não tem como fugir disso tudo. A gente tem que conseguir readaptar a nossa forma de enxergar o mundo, de ouvir e contar histórias e adaptar isso para a realidade, para a atualidade. É isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa buscar. Então, o jornalismo raiz, para mim, é isso. É manter inquieto dentro de você o jornalista que você aprendeu a ser, só que se adaptando a tudo que está sendo apresentado em termos tecnológicos, em termos de facilidades tecnológicas com relação à rapidez da informação, à troca de dados, a imagens, e colocar isso de forma bem clara para quem está do outro lado, entender a mensagem, entender através da imparcialidade. Sim, a gente tem como tentar ser imparcial, sim, e traduzir isso em palavras ou em imagens para que a pessoa do outro lado entenda o que aconteceu. E a partir daí ela possa decidir para qual lado ela quer tender a esse entendimento. Porque o entendimento é uma coisa muito pessoal, mas o jornalista tem que trazer todas as possibilidades dentro daquele assunto para que as pessoas achem o melhor caminho de entender a informação. Sim, é verdade. Eu li um artigo essa semana de um jornalista tradicional, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele falava que antigamente a gente usava muito tempo para checar informações, se gastava muito tempo, e aí lá no início dos anos 90, quando houve o início dessa tecnologia toda, do início dos computadores, todos os jornalistas pensaram, acabou o jornalismo, nós vamos ser trocados por máquinas, uma máquina vai fazer matéria, uma máquina vai redigir o texto, não vai precisar da gente mais. E ele falava que era muito tempo que se gastava para checar uma informação, para procurar ser a verdade. Hoje em dia, em segundos, você pode procurar um site oficial ou uma ferramenta no Google mesmo, né? Existe um curso gratuito no Google que ensina jornalistas a mexer com essas ferramentas de checagem de informação. Eu queria saber de você, você passou por alguma transformação dessa, desde quando você começou lá no início da sua carreira, que te assustou? Que te fez pensar assim, cara, eu vou perder lugar, eu não vou conseguir? Não. Deixa eu só completar, antes de responder, deixa eu completar um raciocínio da Fátima. A Fátima disse aqui na live que jornalismo raiz é alma. Eu acho que, vou completar, além de alma, Fátima, eu diria que jornalismo raiz é compromisso, tá? É você não correr o risco de se doar às facilidades e continuar sendo jornalista, tá? E eu nunca tive medo, Dani. Assim, eu acho que eu faço parte de uma geração de jornalistas que ficou exatamente na transição,
Sim, eu tenho 42 anos, tenho 20 anos de experiência no jornalismo. Eu acho que eu já estou entrando para o 21º, se não brincar, o 22º. Então eu peguei essa transição. Eu peguei eu tive na parte teórica, técnica, eu aprendi com os melhores do passado, tá? E fui doutrinado para as tecnologias com os mestres da tecnologia, da informação, da informática, porque foi tudo acontecendo durante o nosso processo de junção da tecnologia com a informação. Vou dar um exemplo. Enquanto eu estava em Recife, nós começamos a usar, eu acho que o nome do sistema era FTP, se eu não me engano. A gente tinha um celular tijolão, e foram os primeiros que começaram a ter internet. Eu lembro que a gente fazia uma imagem, pegava essa imagem, entrava nessa pasta, nesse sistema. Lá tinha uma pasta que a gente levava 20, 30 minutos para carregar uma imagem, que a gente tirava uma foto. Se fosse um vídeo, tinha que ter apenas segundos, não podia ser mais do que isso. A gente passava isso para essa pasta, para que eles pudessem na emissora fazer o download disso e transformar isso em notícia. Ou colocar nos portais, que já estavam começando a aparecer. Sim. Então, eu tenho um privilégio de ser justamente parte dessa transição. E, ao mesmo tempo, isso me fez, me criou uma inquietação de sempre aprender mais. Porque eu acho que jornalismo hoje é isso. É você não se contentar com o que só tem, porque está acontecendo tudo novo, estão chegando ferramentas novas todo dia. E a gente tem que se atualizar. Não só pensando na gente enquanto profissional, mas pensando na qualidade daquilo que a gente repassa para o outro lado. E essa sempre foi minha preocupação, sabe, Dani? Eu sempre tive muito cuidado em passar para o outro lado tudo que existe de real, de informação em tempo real, informação checada 2, 3 vezes, checo em 2, 3 fontes. Então essa sempre foi minha preocupação. E João, tô gago não. É cansado. Mas, assim, isso sempre foi a minha preocupação em construir. E eu sempre fui esse jornalista. Quem me conhece desde o início, minhas primeiras chefes, meus primeiros professores sabem que eu sempre fui assim. Eu sempre fui muito fuçador. Eu sempre fui muito de estudar, de ler o que eu precisava entender para poder falar sobre um assunto. Hoje, meus chefes sabem que eu sou assim. Eles me dão uma pauta, eu questiono a minha pauta, eu leio muito sobre aquela pauta, eu procuro ler coisas de outras áreas sobre aquela pauta, direito, o que é que a legislação fala sobre aquilo, o que é que a área de saúde fala sobre aquilo, o que é que um sociólogo fala sobre aquilo. Então, eu sempre me preocupei com tudo isso. E esse sou eu. E essa é a minha forma de notificar, de noticiar. É assim que a gente vê as suas reportagens. É muito engraçado, assim... Porque é um jeito diferente de noticiar, você é todo cuidadoso, né? De dar a notícia, de explicar, de dar, não a sua versão, mas a sua interpretação para a notícia. Até essa semana eu até comentei com você que eu fiquei encantada com a reportagem do Fala Brasil que você fez essa semana. E eu falei, eu vou baixar essa reportagem para eu estudar. E eu acho muito bacana esse cuidado com a informação, e é o que realmente o jornalista precisa ter, porque estamos em tempos de liberação muito fácil de informação, né? Qualquer um pode pegar o celular e jogar uma notícia falsa e acabar com a vida de alguém em questão de segundos. Por isso que estão chegando na área, e eu sempre costumo dizer isso, aqueles que estão entrando, que estão chegando na área, sabe? Que eles se preocupem em ouvir. Eu acho que a principal, a essência do jornalismo é saber ouvir. Sim. Você tem que saber ouvir o que o seu entrevistado está falando, sabe? Você tem que saber ouvir o que o seu chefe está lhe contando, o que o pauteiro está te contando. Você tem que, sabe? E essa é a nossa principal responsabilidade. Então eu não me preocupo em passar 1 hora conversando com um entrevistado. Não me preocupo. Porque eu sei que nessa 1 hora eu vou levantar informação suficiente para que no momento em que eu for passar informação, eu possa ser didático para o outro lado. Você entende? Eu consiga passar essa informação com o máximo de dados possíveis. Para que quem está em casa possa entender a informação, possa ter o seu entendimento, possa criar na sua cabeça a imagem daquilo que está sendo passado. Não apenas vendo. Eu costumo dizer que se você pega uma reportagem minha, e essa sempre foi minha preocupação, eu quero que quando você estiver ouvindo uma reportagem minha, feche os olhos.
Só fecha os olhos. E eu tenho certeza que você não vai precisar ver a imagem para entender o que eu estou falando. Verdade. Então, é exatamente isso que eu sempre me preocupei no jornalismo. Eu preciso falar para as pessoas, mas eu preciso ser inteligível. Eu preciso fazer com que as pessoas entendam claramente a informação. E sempre me preocupei, e eu sempre questionei meus editores e meus chefes, e eu agradeço a todos eles pelo cuidado que eles têm. Eles percebem que eu sou muito cuidadoso, e eu peço que eles sejam muito cuidadosos também na revisão dos meus textos, justamente para que a gente não gere dúvidas, que a gente consiga passar a informação mais clara possível e passar por todo tipo de informação, sendo claro possível. Às vezes exige muito, exige leitura, exige dedicação, existe... Eu costumo dizer, quando as pessoas me perguntam, Dani, o que é que eu gosto de ler nas horas vagas, eu costumo dizer o seguinte: eu leio de política a autoajuda, eu passo por tudo. E eu estava dando um conselho... É o que jornalista tem que fazer, né? Tem que conhecer de tudo. Eu estava dando... Oi, Abadia! Mandar um cheiro para a Abadia. Eu costumo dar um conselho para quem está começando. Dionísio, como é que você conta história? É engraçado que você tem um jeito de contar história. Gente, pensa naquilo que você quer ouvir. Exatamente. Só que a lucidez de contar uma história sendo o mais didático e o mais real possível. Então essa sempre foi minha preocupação, eu acho que foi isso que eu aprendi. E por estar justamente naquela transição da mudança da forma de comunicar, de noticiar, é que eu pude, graças a Deus, tive os mestres certos, os professores certos, tive os amigos certos, que puderam me ensinar a me adaptar a essas novas formas de comunicar e sempre me preocupar em reunir o máximo de dados para colocar isso na reportagem e fazer com que, mesmo com muita informação, não fique chato e eu possa dar a quem está do outro lado um verdadeiro painel do que está acontecendo para que ela entenda as realidades. Então, eu digo que eu tive sorte em nascer no ano que eu nasci, entrar na faculdade na hora que eu nasci e ter como professores e amigos as pessoas que eu tive. Quero mandar um abraço para o meu irmão aí, um grande amigo meu, Gil, está na sala. Meu irmão, quem é fã de você sou eu, você sabe disso. E para todo mundo que entrou, gente, vocês estão na sala, cheiro, ficar com Deus. Tá entrando muita gente, a gente não tem como ler todos os nomes, mas a Thaís, Marquinhos, Rodrigo, Vanete, você é top, a Eunice está sempre aqui, a Josiane. Hã? A Abadia dizendo aqui que ela não consegue contar a história porque ela admite ter um pouquinho de preguiça, mas é normal, gente. Sabe como é que eu costumo dar uma dica para quem... eu tenho dificuldade em ler. Davidson, meu amigo, você está na sala também, um grande abraço para você. Eu costumo dar uma dica para as pessoas que querem aprender a gostar de ler. Não escolhe um tema, não escolhe. Eu quero aprender política, mas antes de querer ler sobre política, lê algo mais leve. Pega uma literatura infanto-juvenil, por exemplo, sei lá, um desses livros tradicionais, Senhor dos Anéis, 16 Luas. Que vai instigar a sua criatividade primeiro. Primeiro vai tomar gosto pela leitura, até para que você possa ler de forma dinâmica. E a partir daí você vai enveredando, entra num livro, entenda o que é política, entenda o que é economia, tira uma dúvida ali, e tem um termo que eu não entendi no meio do livro. Não entre em desespero. Você tem um celular na mão com internet. Vai lá, lê, procura em uma fonte. Tá difícil, vai em outra fonte, anota. E eu costumo dizer isso, gente, pega um pedacinho de papel do lado e anota. É a mesma coisa de aprender idiomas. Tá na dúvida de uma palavra? Anota do lado. O fato de você anotar uma, duas vezes, seu cérebro já computa aquilo, já coloca dentro da caixinha de lembranças e você na próxima leitura vai entender. Então, ler é isso. É gostar, é se adaptar, sabe? E a partir daí você ir desenvolvendo essa vontade de ler cada vez mais. Eu também assino, eu não sei a Dani, nem vocês estão do outro lado. Eu achei uma ferramenta muito legal para me adaptar à leitura, que é o Clube do Livro. Eu assino um Clube do Livro. Gente, é cerca de R$50. Fantástico. Para quem pode, eu sei que não está fácil para ninguém, mas para quem pode, assina um Clube do Livro, R$50. Você vai receber todo mês ou todo mês um livro novo que vai te instigar. Vão chegar alguns que realmente você não vai conseguir ler. Isso não é problema. Eu recebi 2 livros, eu faço parte desse Clube do Livro. Dos 8 livros que eu já recebi, eu acho que são 8, eu só não consegui ler 2. Porque eu comecei até a ler e percebi que não era a leitura que eu queria.
ou que eu não estava pronto para aquela leitura. Então eu deixei de lado, pelo menos por enquanto. Voltou para a estante. Chegou o novo, já devorei o novo. Acabei de receber um ontem, tá ali, ó, a prática, se chama de Seth Godin. É o próximo livro, vou começar a ler. Será que eu vou me adaptar? Só lendo. Se não gostar também, não vou ter pudor nenhum de deixar de lado, tá? E deixar ali do lado para que a pessoa, para que eu possa ler depois ou que eu possa emprestar a alguém. Entendeu? Mas nenhuma leitura feita é perdida, né? Foi muito bom você falar aí das vantagens da leitura, não só para quem é repórter, jornalista, mas para quem escreve constantemente, está nas redes sociais, você que tem sua empresa nas redes sociais. Eu sempre coloco uma dicasinha lá no meu perfil, porque eu sou redatora também, e ler, gente, é o caminho. Cada dia que você aprende uma palavra nova, é o seu vocabulário que vai aumentando e você vai criando artifício de contar uma história de uma forma diferente. Sim. Então, leitura é fantástico e foi muito bom você tocar nesse assunto, Gil. Eu queria que você falasse agora, na sua opinião, quais as maiores vantagens? A gente vai falar do lado ruim, porque eu sei que tem, né? Como jornalista, eu sei que tem. Mas eu queria que você falasse pra gente quais as maiores vantagens que você vê como jornalista que passou aí pelas duas vertentes, do tradicional pro digital. Qual as maiores vantagens que essa era digital trouxe para o jornalismo? O que é que mais ajuda? O que é que mais capacita hoje a contar a sua história de uma forma melhor? Tempo. Antigamente, para a gente receber uma mensagem, a gente tinha que ligar. Às vezes não encontrava a pessoa certa, às vezes a pessoa podia lhe atender. Não tinha celular, a pessoa tinha que estar no gabinete, ou tinha que estar na sala para lhe atender, aí você não conseguia. Aí se deslocava de carro até um certo lugar para achar a pessoa, e era aquela danação. Isso atrapalhava tempo, atrasava a informação. Hoje, com as possibilidades que nós temos, eu acho a pessoa pelo celular, eu acho a pessoa através do aplicativo de mensagens, eu consigo checar várias fontes ao mesmo tempo, eu consigo acessar a Agência Brasil, eu consigo acessar as fontes oficiais em tempo real. Gente, isso somou para que a informação realmente acontecesse em tempo real, inclusive nos meios mais tradicionais. O impresso que se adaptou ao digital, o rádio que se adaptou ao digital, sabe? A televisão que se adaptou ao digital e o digital que se adaptou às outras ferramentas. Antes existia um medo muito grande de que o digital tomasse conta de tudo. Mas não, gente. Integração. Nós recebemos uma integração que nos ajudou a economizar tempo. E tempo é importante. Tempo para dormir, para ler, para crescer, para fazer dinheiro, para gastar dinheiro, quem pode, eu não posso. Para sabe, para ler. Então, tudo isso somou e deu essa possibilidade para que a gente pudesse construir todas essas possibilidades aí. E o meio digital vai mudar. A gente vai passar por outras adaptações, porque essa é a máxima do futuro, gente. A gente está aprendendo todo dia um avanço, um passo de cada vez dentro da tecnologia e tudo. Eu acho que desde que eu nasci, e eu sou a geração, nós somos a geração, a Dani é mais nova do que eu, com certeza, nós somos a geração do tudo dura alguns segundos. Então, nós tivemos que nos adaptar à evolução tecnológica constante. Então, é uma geração, e os nossos filhos, nossos descendentes vão passar por isso também, de que o que hoje é tecnologia, amanhã é obsoleto. Então, aprendemos a nos adaptar e precisamos aprender a nos adaptar a todo momento. Antes, você via muito nossos pais terem dificuldades em manusear um controle remoto de televisão, com aquele tanto de botão, que às vezes parece desnecessário. Os netos já nascem sabendo mexer em todos e ainda pedem mais. Sim, menos de 2 anos de idade. Então, é uma questão de adaptação. Então, o digital, o tecnológico faz parte da nossa vida, assim como a água é essencial para que a gente possa viver. Vai ter que andar tudo em compasso, ao mesmo tempo, junto, unido, intrínseco na realidade. E o que exige da gente também um conhecimento constante, né? Não só a gente que é jornalista, que tem que estar aprendendo todos os dias a mexer com uma ferramenta diferente. O Instagram mesmo, todo dia tem uma atualização. Dá desespero, todo dia chega uma atualização, um dia você faz uma live de um jeito, no outro dia não é do mesmo jeito, um dia entra um post de um jeito, no outro dia é outra métrica. E aparece aquele tanto de filtro, imagina. É horrível, assim, horrível por um lado, porque você tem que correr atrás de se atualizar todos os dias, você tem que correr mesmo para estar sempre acompanhando essa modernidade, digamos assim. Gil, como tudo na vida,
tem seu lado bom e seu lado ruim. A gente sabe que tem aí os malefícios, não que a gente não possa consertar. Mas o que é que você vê, assim, na sua opinião, como jornalista experiente? O que estragou o jornalismo ou o que diminuiu a qualidade? O que dificultou a vida do jornalista? Tem algum aspecto para você que não? Eu não vejo. Como eu sempre tive essa essência do perguntado, questionado, buscado, ir atrás, eu acho que não trouxe dificuldades nem prejudicou. Eu acho que nada mais é do que uma questão de evolução. É a necessidade que a gente precisa em evoluir. Vão trazer dificuldades de adaptação, de conhecimento, de agregar conteúdo, de você perder um pouquinho de tempo aqui ou ali para se adaptar a uma ferramenta nova. Mas eu não acho que prejudicou em nada. Para algumas pessoas, talvez fique um pouco mais complicado. São várias fontes de informação ao mesmo tempo. Mas eu acho que quem é jornalista, quem tem a formação jornalística, ou quem é apaixonado pelo jornalismo, tem consciência de que isso é o futuro. E que você vai ter que se adaptar a essas realidades. Os veículos principais de comunicação vão continuar sendo sempre referência da informação principal. As pessoas vão sempre atrás da informação real e elas vão ter sempre os veículos principais, televisão, rádio, impresso, como as principais fontes de informação, pelo menos as mais verídicas. Elas Sim. podem ter algo na internet e, claro, passamos por uma fase de adaptação, cara. O momento de muita informação chegando ao mesmo tempo, as pessoas meio que vão se confundir no começo, mas com o tempo isso vai ser balizado, isso vai alinhar. É uma questão de adaptação, de contexto, de realidade. Muita gente que ainda desconhece como manusear as ferramentas. Isso é uma evolução constante. Os netos já não têm mais essa dificuldade, os filhos já não têm mais essa dificuldade. E começaram a surgir cursos que vão justamente adaptar as pessoas. Vou dar um exemplo. Curso de informática e de utilização de redes sociais para a terceira idade. Então, é só uma questão de... Não vejo prejuízos. Eu não vejo prejuízos. Eu nunca encarei as mudanças pela ótica do prejuízo. Eu sempre encaro as mudanças como a ótica da adaptação, da minha possibilidade de evoluir. E não é demagogia. Eu acho que a gente tem que manter aceso dentro da gente, ou acesa dentro da gente, essa chama do querer aprender. Porque quando a gente deixa de querer aprender, que sentido tem a vida? Então, eu acho que é exatamente isso que a gente tem que buscar. Essa adaptação e encarar a realidade. A tecnologia está aí, minha amiga. Querendo ou não, tem uma ferramenta nova todo dia. Não tem como fugir. Tem uma rede social nova todo dia, a criançada gosta de uma mais divertida, os pais gostam de uma mais séria, tem um meio termo ali onde eles se encontram naquela mais tradicional, porém divertida. Então é uma questão de evoluir, é encarar que essa é a realidade e a partir daí a gente ir se filtrando, se adaptando até chegar ao momento do ápice, que é quando todos vamos estar nivelados e a cada nova tendência nós já saberemos aí meio que passar um filtro natural para entender o que é verdade e o que não é, e o que é legal e o que não é, o que vai ser notícia e o que não é, o que me interessa e o que não é. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Hoje existem ferramentas que você seleciona alertas para você. Sim. Eu quero receber informação sobre economia, sobre o aumento da gasolina, sobre os melhores lugares para viajar. Então você seleciona essas ferramentas, essa pesquisa, essa busca direcionada, e você recebe todo dia atualização disso. Então, é uma questão de apenas dar tempo ao tempo, não ter medo do novo, se adaptar à tecnologia e, a partir daí, crescer. Com certeza. Eu não sei se você vai concordar comigo. Eu acho que eu vejo o único risco para o jornalismo, principalmente, mas, aliás, para o bom jornalista, né? Eu acho que o jornalista sério, assim como você, que checa a informação, que busca saber o que está passando, porque a gente corre muito risco, quem não é o jornalista e só recebe a informação, de simplesmente pegar aquela informação e compartilhar. Esse na minha opinião, esse é o perigo, né? Acho que todos viramos uma espécie de jornalistas, né? E aí, ali pelo WhatsApp, você recebe no seu grupo, por exemplo, uma notícia que fulano de tal grupo artístico morreu. E aí você pega aquela informação e dissemina todos os seus grupos do WhatsApp, né? E aí, 5 minutos depois, deu em outro site que o próprio fulano foi lá e desmentiu, né? Eu acho perigoso, é o grande perigo, mas aí entra o bom jornalismo, né? A essência do jornalismo raiz, assim como você, como tantos jornalistas que levam a sério
O dar informação não é simplesmente sair na frente. Não, eu vou dar o furo de reportagem, eu vou falar. O Luiz Carlos Braga, que eu não esqueço disso que ele falou. Infelizmente, hoje tem muitos jornalistas que correm para dar o furo. Eu falei primeiro, se tiver errado, eu vou lá e emito uma nota e peço desculpa depois. Esse é o perigo, né? É muito perigoso você entrar na casa de alguém ou na vida de alguém e falar, dar uma notícia e depois você ter que se retratar por uma nota. É mentira, eu não chequei, né? É muito perigoso. O que você acha das fake news? Eu vou fazer uma adaptação do que você falou. Eu não acho que todos querem ser jornalistas. Eu acho que todos querem estar atualizados. Isso é normal, é da evolução. Quando os veículos foram surgindo, surgiu primeiro o impresso, aí depois surgiu o rádio, aí disseram que o rádio não ia ter a mesma credibilidade do impresso, aí surgiram as possibilidades de rádios comunitárias, surgiram as possibilidades de artistas fazerem rádio e televisão, não vão ter a mesma qualidade. É uma questão de adaptação, tá? E de se enquadrar dentro daquilo que você quer participar enquanto membro da sociedade. Acho que estamos nos adaptando, aquilo que eu te falei. Estamos passando por um momento de adaptação. Está acontecendo muita coisa, mas daqui a pouco todo mundo alinha e volta tudo a ser como era. Só que o que era sendo uma era nova, uma nova era. E eu acho o seguinte, aquela coisa do dar o furo é algo que mexe com o brilho do jornalista e sempre existiu. Sim. A diferença é que, como hoje o furo ele é imediato, pode vir carregado de erros. O bom jornalista ele vai tentar filtrar esse erro. Ele vai se limitar a dar as fontes oficiais, buscar as fontes oficiais, ter respaldo jurídico para isso. Tá? Somos passíveis de erros. E eu acho que o público vai saber escolher quem dá o furo certo ou quem dá a informação certa. Não é porque você deu um furo hoje que todo mundo vai lhe seguir a vida inteira. Não, não é. Ainda mais nessa rapidez de informação. Que você é hoje, amanhã você não é. E é exatamente a sua credibilidade, que é construída através da veracidade do que você passa, que vai fazer com que você continue a progredir dentro de qualquer área. Jornalismo, médico, cientista, é isso que vai fazer. Então, eu vejo essas possibilidades como um passo da evolução. Nós estamos evoluindo, sabe? Nós devemos crescer um pouco mais. Nós devemos, e eu acho que é nossa obrigação, evoluir. E todos esses percalços fazem parte. Quando a gente começa a andar, vou fazer outra analogia. Eu adoro uma analogia. Prolixo ao máximo. Quando a gente começa a aprender a andar, a gente não cai muito. Bastante. Até mesa, é a mesma coisa. Em qualquer profissão. Seja médico, jornalista, até motorista de ônibus, sabe? Todos, por qualquer profissão que seja, nós vamos ter percalços durante o aprendizado e isso é normal. Agora, precisamos ser coerentes, ter caráter, ter humildade, saber ouvir, saber executar, para que a gente continue na constante evolução. Eu acho que é isso a máxima. Eu não vejo nenhuma possibilidade das ferramentas digitais me amedrontarem. Não. Sabe? Eu acho que é um passo da evolução. Alguém falou mal de não sei quem, alguém falou mal de não sei quem. Cara, faz parte. Existe a justiça aí para corrigir os erros. Claro, você fica com sua... Inicialmente tem um risco de imagem, o seu brilho fica inquieto, mexeu com o seu ego. Mas, cara, existem formas de corrigir e as fontes oficiais sempre serão checadas. Sempre. E são elas que vão sempre balizar a informação na sociedade. Então não existe medo. Existe adaptação. Eu costumo dizer isso. Não adianta chorar pelo leite que a gente sabe que a gente vai derramar. Ou coloca ele no copo ou não coloca. É verdade. É por isso que é competente, gente. É sempre positivo, Dionísio Freitas. Nath Bittencourt, beijão, lindona. A Nath também esteve aqui na segunda temporada. Foi um barato a entrevista que a gente fez. A Jaqueline está falando aqui, gosto muito do Dionísio. E agora, Dionísio Freitas. Para tudo. Para tudo. Tem uma surpresa para você. Ai, meu pai. Tem uma surpresa para você. Calma aí, calma aí, calma aí. Bem, Glenn, sua ligação é muito importante para nós. Por favor. Tem uma surpresa para você. Todos os convidados dessa temporada vão receber uma surpresa.
Eita, medo. O que que será? Por que eu sou sempre o primeiro, hein? Vai entrar? Entrou! Oi, gente, boa noite. Gente, para quem não conhece, essa é a Claudenice. É amiga do Gil há mais tempo e virou minha amiga. Eu tomei como uma amiga minha também, porque é um amor de pessoa. É a divulgadora oficial das lives com o Dionísio Freitas aqui no Escrevendo a Vida. Ela que mais divulga, é a que mais fala, me ajuda. Quando eu ficar rica, eu vou te contratar. E deixa eu contar um segredo Oh, através do jornal. Porque ela não é jornalista. Sim? Ela parou na rua, e me corrija se eu estiver errado, Clau. Ela um dia me parou na rua para tentar pedir que nós fizéssemos uma reportagem sobre uma amiga dela. E a partir, foi isso mesmo. através das trocas de informações, surgiu a amizade. E é por isso que eu digo, nós estamos em constante evolução. Nossas fontes viram nossos amigos. E isso abre novas portas. É um aprendizado constante. Nós vamos crescendo, evoluindo, transformando. Não consegui ajudar a amiga da Clau, mas eu consegui ganhar amigos. A Clau, a amiga dela, É verdade. a Mari, todo mundo foi entrando na nossa vida. E eu acho lindo que o jornalismo ele nos dá essa possibilidade de ter contato direto com as pessoas. Sim. Não existe preço para isso. Tá? Não existe. Não existe. Clau, minha linda, agora é sua hora. Você vai fazer uma homenagem aí para esse nosso amigo. Pegou ele de surpresa. Você não Todo começa? espaço é teu. Faz ele chorar, cara. Ah, vai não. Oh, meu Deus. Segura a emoção. Ô, Dani, obrigada, viu, pelo convite. Eu me sinto honrada por ter sido escolhida, né, para fazer essa pequena homenagem, né, para o senhor Dionísio Freitas. Eu vou ler algumas palavras, tá? De um texto pequenininho que eu fiz, mas tem grandes emoções aí. Vamos lá, né? Querido Clark Dionísio, é assim que eu chamo ele, né? Em nome de todos aqueles que admiram o seu trabalho, quero agradecer a sua reciprocidade e a todo o carinho que você recebe diariamente. Dizer que o respeito por você só cresce a cada dia, tanto pela sua competência na realização do seu trabalho, quanto a sua humanidade. Acrescento que pessoas como você são raras de se encontrar, e eu me sinto privilegiada por ter sua amizade. Obrigado pela sua sincera atenção, pelo seu carinho, pelos conselhos, os ensinamentos, e que você continue a explodir na tela com o seu carisma e talento, e tenha certeza que coisas grandiosas ainda esperam por você. Em nome de todos os seus fã-clubes, de pessoas que te admiram, quero dizer que todos nós amamos você, Dionísio Freitas, que é exemplo de filho, de amigo, de repórter, jornalista e de um ser humano incrível. Pequena homenagem. Eu fiquei emocionada. Diga, Dionísio Freitas, agora responda. Não consegue? Olha, a dona Cláudia tá aqui. Primeira live, eu sempre costumei dizer a você que eu sempre me preocupei com quem estava do outro lado, que eu faço questão de responder às pessoas, porque eu acho que eu fui abençoado por Deus por várias coisas. Eu me considero um cara abençoado, graças a Deus. Eu tive os melhores professores. Deixa eu começar da origem. Eu tive os melhores pais. Eu tive a melhor família, mesmo com todos os erros, cada um tem seus problemas. Eu acho que eu tive a melhor família. Eu tive os melhores amigos. Eu tive os melhores professores. E eu tenho hoje os melhores amigos. Não são seguidores, não são fãs, não são isso, são amigos. A gente troca informação sempre que eu posso, todo dia. Tô numa vida corrida, né, Clau? Às vezes a Clau fala comigo, eu respondo a ela 2 horas depois. Que nem a Dani. Não, ele não faz isso. Eu acho que eu tô numa fase... Não faço isso, coisa. Mas eu respondo. Tá claro, eu respondo, hein, gente? Demora, tardo, mas não falta. Eu tô numa fase que tô aproveitando todas as oportunidades que Deus tem me dado. Um curso, um exercício, uma forma de aprender novas coisas. Então eu faço disso a minha mola propulsora. Mas eu me preocupo, o que eu quero dizer? Eu me preocupo em responder às pessoas
Porque eu acho que a gente precisa ter essa troca. Eu estou num lugar privilegiado de poder comunicar, de poder contar histórias. E as pessoas me seguem porque elas têm empatia com o meu trabalho, elas têm empatia com a pessoa que eu sou, elas têm empatia com a empresa onde eu trabalho, e minha forma de agradecer é sendo aquilo que elas merecem receber. Quando eu comecei a minha carreira, eu tive ídolos, e eu falo ídolos no sentido de referências, tá, gente? Eu tive referências na profissão que eu escolhi que me atenderam, sabe? Que trocaram meia hora de palavras comigo. Na época não existiam redes sociais. As pessoas, eu encontrava as pessoas na rua e pedia conselhos. Essas pessoas paravam e me davam conselhos. Gente, eu falo de referências do mais alto escalão do jornalismo e do entretenimento a pessoas que estavam começando junto comigo, ou pessoas que faziam com que o meu aprendizado pudesse acontecer, sabe? Então, eu tive essa oportunidade, eu tive essa possibilidade. E eu aprendi que, antes de ser jornalista, eu tenho que ser humano. E para ser humano, eu tenho que trocar... Gente, eu tenho que trocar empatia, sabe? E para a gente poder... Não é... Empatia também é um treino, mas assim, para a gente poder desenvolver a nossa empatia, a gente precisa se preocupar com o próximo. Então, quando eu respondo a alguém, é porque eu agradeço e quero continuar agradecendo todo o tempo que essa pessoa gasta me acompanhando nas redes sociais, acompanhando o meu trabalho na televisão, dando um comentário, às vezes um comentário bom, às vezes um comentário ruim, mas é um comentário que vai me fazer crescer. Então, eu acho que eu tenho obrigação moral com essas pessoas de tentar respondê-las. Não vou conseguir responder a todo mundo, infelizmente, mas me esforço. Quem me conhece sabe. Às vezes a pessoa manda uma mensagem 20 dias depois, porque eu não sei se o Instagram de vocês tem 3 abas. O meu tem as mensagens principais, as gerais e as solicitações. Aí eu fico tentando responder a todo mundo aqui, ali, aquilo lá, e tentar manter minha agenda. Eu vou responder. Daqui a 1 ano vai chegar uma resposta. Mas vai chegar. Gente, olha, eu vou me usar aqui do tempo da Clau também, porque eu sou prova dessa simpatia aí do Dio, dessa empatia, porque eu não conhecia, como eu falei, né? Eu falei desde a primeira live, que fez muito sucesso, foi muito engraçado, porque eu estava começando o meu trabalho como jornalista aqui, né? Eu já sou jornalista há algum tempo, mas aqui eu estava começando o meu programa, e ele foi um dos primeiros entrevistados, mas já acompanhava o trabalho dele, e eu não sabia se ele ia aceitar, tudo bem, não conhecia pessoalmente. Depois dessa live, a empatia foi imediata. E as pessoas me perguntavam se eu já conhecia ele, se a gente já era amigo. Eu falei, não, gente, é porque o cara é legal mesmo, é porque ele é gente boa mesmo, é porque ele é amigo mesmo. E a gente começou uma amizade ali, hoje é um amigo muito especial, e eu não podia deixar também de fazer essa homenagem, porque a gente não pode perder essas oportunidades, né? Pessoas especiais entram na nossa vida, e é por isso que você tem o que você tem, é por isso que você é o Dionísio Freitas, que todo mundo admira, que todo mundo respeita, é pela sua humildade, é pela sua amizade, pelo seu carinho, por tudo que você é, e eu não só eu como a Clau, como todo mundo que está aqui, somos muito gratos pelo seu profissionalismo, mas também pela sua amizade. Agora, algo que é importante citar aqui também, gente, a admiração pela pessoa que a gente assiste pela televisão, ou por aquela pessoa que você queria conhecer, talvez, né? Ela tem que ter um limite. E aí eu vou pedir para o Dio falar também. Clau, fica aí, segura aí. Eu vou pedir para o Dio falar um pouquinho. Eu vou pedir para o Dio falar um pouquinho. Ele, como jornalista já há 20 anos, ele tem toda essa experiência aí com as pessoas que seguem ele, esse respeito, esse carinho, mas tudo tem um limite, né? A gente está aí na era do stalking, né? Infelizmente, a gente tem que ter o controle emocional, o controle da nossa vida, o controle das nossas atitudes para admirar o outro também. Tudo tem as suas nuances. Eu queria saber de você, Dio, o que você pensa a respeito disso, se você já passou por uma experiência, e alertar também as pessoas que passam por isso, o que elas podem fazer. Tem meios judiciais para a gente correr atrás disso, porque admirar é uma coisa. Você cria amizade, você cria elo. Foi assim que nós nos tornamos amigos, a Clau e muitos outros seguidores do Dionísio. Mas tem o outro lado. Fala, Dionísio. Eu quero dizer o seguinte, eu vou ser sucinto porque é um assunto muito polêmico, envolve sentimentos Sim.
pessoas que não nos Sim. conhecem. Eu quero dizer o seguinte, Mari, um cheiro para você, tá, minha amiga? Beijo! Eu quero dizer o seguinte, amizades não são forçadas, tá? Gentilezas também não são forçadas. Eu faço questão de responder às pessoas porque eu agradeço o carinho de todas elas e é a forma de eu agradecer esse carinho. Eu acho que eu tenho a obrigação moral de ser empático com todos. E é um aprendizado que minha mãe sempre me deu. Nós temos que saber agradecer primeiro a Deus e depois às pessoas tudo aquilo que elas nos dão, bom ou ruim. Principalmente aquilo que é bom. Mas existem limites. E quando esses limites existem dois caminhos. Ou a gente aprende pela serenidade, tá? Que é a conversa, é o entendimento, é a compreensão, ou já existem ferramentas jurídicas para fazer com que os excessos sejam combatidos. Ok? Isso cai exatamente naquela questão da evolução. Estamos evoluindo. Tudo que começou como um oceano muito grande, sem limites ou limítrofes, passa agora a ser administrado. Então, se existem excessos, existem invasões, isso é corrigido judicialmente. Mas, gente, coloca na cabeça uma coisa. Assim como aconteceu com a Clau, com a Dani, com outras pessoas que me seguem sabem que eu respondo o tempo inteiro. Quando eu não respondo uma mensagem na DM, eu respondo uma mensagem, um muito obrigado, um carinho, um emoji lá nas mensagens que deixam nas minhas fotos, no meu feed, ou até no meu e-mail, sabe? Eu quero dizer o seguinte, que essas pessoas apenas troquem empatia. Gente, não precisa de excesso. Amigos não surgem nas correntes. Amigos surgem por afinidade. Carinho, eu sempre vou ter por todos e agradeço demais. E no meio de todo esse carinho, vão surgir novos amigos. Isso se constrói, são estradas. O excesso só leva a transtorno, dor de cabeça, briga, discussão. Isso a gente pode evitar. A gente já tem uma carga muito grande da vida, exigência de trabalho, é boleto para pagar e é a hora que você quer voltar a ser criança, não se preocupar com boleto, sabe? Vamos deixar a ficarem só nessas obrigações e vamos aproveitar as redes sociais como uma forma de abrir portas para novas amizades, mais saudáveis, sem acesso. Verdade. Mari, seja bem-vinda. Clau, muito obrigada, minha amiga, pela sua participação, por ter aceitado fazer uma homenagem para o nosso amigo. Você é uma querida, uma amiga muito especial que eu tenho, viu? E a gente tem que marcar nosso café. Esse café tem que sair. Nosso café. Com certeza. Vamos marcar sim. Eu Beijo, que agradeço. amiga. Beijo, gente. Série para a senhora, viu, dona Clau? Fecha a sua abazinha aí em cima aí. Gil, gente, o tempo passa tão depressa quando a live tá boa, quando o papo tá bom. A gente tem 5 minutinhos e eu quero encerrar essa live, primeiro agradecendo mais uma vez a sua participação, a sua disposição em estar aqui mais uma vez, em ajudar o meu trabalho, em respeitar o meu trabalho. E eu queria te fazer uma pergunta, que, gente, tem pergunta da caixinha, não vai dar tempo, mas não tem problema. Depois a gente faz outra live com o Dionísio Freitas. O que você diria, meu amigo, para aquele Dionísio que começou lá 20 anos atrás? Será que você faria alguma coisa diferente? Daria um conselho para ele? Mas eu quero que você fale para o Dionísio jornalista. 4 palavrinhas para ele. Vai valer a pena. Que legal. Todas as noites sem dormir, todos os sorrisos, todas as lágrimas, todas as preocupações, vai valer a pena. Porque a gente tem que aprender que a evolução ela traz todas as possibilidades para a nossa vida, boas ou ruins. E a gente, no processo do envelhecimento, do amadurecimento, a gente compreende que até as ruins servem para o nosso crescimento. Então, o que eu diria para mim mesmo no espelho, se eu pudesse mandar uma mensagem, um túnel do tempo, algo assim, eu diria, Dio, vai valer a pena, não desiste. E eu vou te falar que nessa estrada eu pensei várias e várias vezes, e muitas vezes em desistir. Só que eu tinha sempre uma formiguinha, sabe? Uma inquietação, dizia, não para, não para. Tinha minha mãe atrás de mim dizendo, não vai desistir, sabe? Você vai continuar, isso faz parte. E eu diria para mim mesmo, vai valer a pena.
E valeu a pena, hoje você é inspiração. E tem Valeu muito. Valeu muito a pena, você é inspiração para jornalista, para não jornalista, para pessoa, para ser humano, para amigo. Você é um ser humano incrível. Gente, muito obrigada pela participação. Foi muito comentário. Infelizmente, o tempo foi curto. Vai ficar para a próxima live. A gente vai marcar outra futuramente. A gente responde as perguntas de caixinha depois. Infelizmente, teve muitas, mas não deu tempo. É assim, quem é querido é assim mesmo, né? Meu amigo, muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe sempre, seu caminho seja sempre iluminado. A nós todos, amiga. Fica com Deus. Sucesso. Gente, muito obrigado. Tamo junto. E lembra, se eu não responder de imediato, eu vou responder. Beijo. Tchau, tchau, gente.